Você vive com mal-estar, com dores de cabeça, não se sente confortável na sua própria casa? Sabe que você pode estar errando na iluminação do seu próprio lar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 7 erros bastante comuns na iluminação de interiores. E solta a vinheta! E aí, Wiformers, bem-vindos de volta ao meu canal. Jéssica Navarro falando, e eu que ensino tudo sobre como decorar de forma bonita, simples e funcional. Para que se tenha um projeto de decoração de interiores de qualidade, obrigatoriamente estamos falando também de um bom projeto de iluminação, pois uma iluminação mal feita pode comprometer toda a decoração do ambiente, provocando certos desconfortos visuais. Como também ela tem o poder de transformar qualquer ambiente meio sem gracinha em um belo espaço. Quando se tem uma iluminação bem pensada, ela consegue criar diferentes cenas no ambiente, como ter uma iluminação para leitura, uma iluminação para assistir TV, uma iluminação para receber os amigos, isso tudo em um mesmo espaço. Ela consegue também dar destaque em um revestimento da parede ou valorizar ainda mais uma decoração de valor sentimental e que você gostaria que tivesse um destaque. E não é só isso. Uma iluminação mal feita pode interferir no seu bem-estar e na funcionalidade do ambiente. Por exemplo, fazer um espaço para leitura com uma iluminação ruim pode te causar sérios problemas de saúde, como prejudicar a sua visão e te dar uma bela dor de cabeça. Como também encher de lâmpadas brancas um espaço que seria reservado para relaxamento e descanso. Pode ter certeza que descansar vai ser a última coisa que você conseguirá fazer, já que a luz branca acaba te deixando em estado de alerta. Já deu para perceber que a iluminação mal feita pode prejudicar e tanto o seu bem-estar, né? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 erros mais cometidos na hora de iluminar ambientes internos. Mas calma que eu também vou te mostrar como você pode fazer para evitá-los. Mas antes de começar a dar as dicas, já vai soltando aqui embaixo o seu like. Não custa nada do seu tempo, é bem rapidinho. Vocês não sabem a importância desse simples gesto para o crescimento do canal. E eu já vou começar pelo erro mais básico: escolher uma iluminação de baixa qualidade. Esse é o ponto de partida para qualquer projeto de iluminação, seja ele de interiores ou até mesmo de exteriores. Escolher uma iluminação de má qualidade e que não seja certificada pelo Inmetro. O Inmetro, para quem não sabe, é o órgão responsável por atestar a qualidade dos produtos e se ele foi fabricado com os requisitos de uma norma ou até mesmo de um regulamento. Então, comprar um produto que não possui esse selo não tem garantia alguma que esse produto seja de qualidade. Possuir lâmpadas de baixa qualidade, você pode estar consumindo mais energia e então assim onerando na sua conta de luz. Possa ser que a lâmpada queime por um curto período de tempo ou até mesmo que ela não consiga iluminar um ambiente com uma certa eficiência. Ou pior, você pode comprar várias lâmpadas do mesmo modelo, ou seja, achando que é do mesmo modelo, e na verdade cada lâmpada possui uma tonalidade e eficiência diferente. Então, possuir o selo do Inmetro é bastante importante. Outro erro bastante comum e que hoje não se está utilizando mais é metralhar o seu teto com spots. Esse erro é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas acabam exagerando nos spots justamente por ser uma iluminação de efeito. Claro, os spots são ótimos para criar cenas e dar destaque para paredes e decorações, mas existem outras maneiras de iluminar um ambiente. Atualmente você vê cada vez menos aqueles tetos metralhados de luminária e se está vendo um teto mais liso e clean, sem muitos detalhes. Então é interessante pensar bem onde irá colocar o spot de luz e utilize-o com sabedoria. Essa semana uma foto acabou viralizando na internet. Na foto eram 2 varandas de um prédio. Uma varanda possuía uma luz mais amarelada e a outra uma luz mais branca. Então, outro erro que eu não poderia deixar passar batido é escolher a temperatura de cor inadequada. Mas Jéssica, o que é temperatura de cor? Falando de um modo bem direto, temperatura de cor é basicamente uma característica da luz visível, ou seja, trata-se da aparência da cor produzida por uma fonte de luz. Uma fonte de luz pode ter uma temperatura mais quente, ou seja, em tons mais amarelados e alaranjados, ou pode ter uma temperatura mais fria, com tons mais brancos e azulados. Mas se quiser saber mais sobre esse assunto e sobre outras características importantes, dê uma conferida nesse vídeo que está aparecendo aqui no card.
Então, escolher a temperatura de cor, eu nem vou dizer que é errado, e sim inadequado. E pode prejudicar bastante a funcionalidade do espaço. As lâmpadas com temperaturas de cor mais quentes, por possuírem tons mais alaranjados, acaba tendo um efeito mais relaxante, então são ideais para ambientes aconchegantes, como salas e quartos. Já as lâmpadas com temperaturas de cor mais frias, por terem tons mais azulados e brancos, têm um efeito contrário e acaba nos deixando em estado de alerta. Então, são ótimas para ambientes que precisem de atenção e de precisão, como cozinhas, áreas de serviço e escritórios. Escolher uma temperatura de cor inadequada para cada tipo de ambiente pode causar certos desconfortos. E claro que outro erro que eu poderia dizer que seria o primeiro ou até mesmo o segundo mais cometido é ter apenas um ponto de luz central no ambiente. Geralmente os imóveis entregues pela construtora possuem somente um ponto central em cada ambiente, iluminando o espaço como um todo. E não alterar e reforçar a iluminação pode ser um erro que pode estar prejudicando o seu ambiente. Em ambientes de manuseio, seja ele um escritório ou uma cozinha, quando se tem somente um ponto central no teto, como a luz vem de cima e muito provavelmente atrás da sua cabeça, o seu corpo acaba criando um bloqueio na sua área de trabalho. Então, assim, criando uma sombra, seja ele a bancada de uma cozinha ou até mesmo uma mesa de estudos. Então, para cada tipo de ambiente, é interessante criar novos pontos de luz para cada tipo de atividade. Por exemplo, para a bancada da cozinha, é interessante colocar uma luz embutida no armário superior. Em escritórios, pode-se colocar um abajur ou até mesmo uma luz também embutida em algum armário que esteja acima da sua mesa de trabalho. E puxando esse erro, um outro erro bastante comum e que também é causado por conta disso, é colocar luz vinda de cima em banheiros. Estando ou não a luz no centro do ambiente, sendo que vindo de trás é ainda pior, é bastante comum de se ver lâmpadas de foco colocadas acima da cuba do banheiro, seja ela uma par 20 ou até mesmo uma de croica. Colocar uma luz vertical que fique localizada acima de nossa cabeça acaba criando sombras em todo o nosso rosto, deixando as áreas embaixo dos olhos, do nariz, da boca e do queixo completamente sombreadas e sem luz. E para se maquiar ou se barbear, essa iluminação é péssima. Para que se tenha uma iluminação mais homogênea e que consiga iluminar o rosto como um todo, o ideal é instalar uma fonte de luz difusa vinda de frente e não de cima da sua cabeça. A iluminação pode ser feita com arandelas com luz difusa instaladas de cada lado do espelho, ou pode colocar fitas de LED instaladas ao redor do espelho também. Antes de partirmos para o sexto erro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já começa a seguir agora mesmo, para que assim você não perca nenhum conteúdo que for entrando aqui. Vamos ajudar essa coleguinha aqui, né? Você já esteve em algum local que, por mais que fosse arejado e ventilado, ainda sentiu muito calor? O sexto erro da iluminação de interiores é esquecer da emissão de calor da fonte de luz. Se você já passou por esse constrangimento em algum lugar, saiba que esse erro foi causado porque a pessoa esqueceu de pensar que toda fonte de luz emite calor, uma mais e outras menos. Por exemplo, eu estou usando um ring light aqui e ela emite um calor enorme que eu fico morrendo de calor. Então, não se esqueça que toda fonte de luz emite um calor. Para que não cometa esse erro, lembre-se de analisar a emissão de calor que cada tipo de lâmpadas emite. Observar também o local que será instalado é mais importante ainda. Por exemplo, um erro muito comum é instalar spots localizados em cima de sofás e de cama. Isso causa um calor e um desconforto enorme para quem estiver embaixo. E por último, ambientes integrados com luminárias diferentes. Quando se pensa em iluminar ambientes integrados, devemos pensar em todos os ambientes juntos como um todo. E para isso, devem ser planejados com a mesma linha de pensamento e linguagem. Manter o equilíbrio em ambientes integrados é essencial. As luminárias não precisam ser todas iguais, mas elas precisam seguir a mesma linha, o mesmo formato, cor e acabamento. Colocar cada ambiente com luminárias diferentes não é tão legal, né? Já que isso tudo vai acabar virando um carnaval. Esses detalhes podem parecer besteira, mas não são, tá?
Quando falamos em ambientes integrados, eles precisam seguir a mesma linguagem para tudo e não só falando de iluminação. Precisam seguir o mesmo estilo decorativo, os mesmos acabamentos dos móveis e também as luminárias entram nesse contexto também. E aí, Silviformes, depois de ver esses 7 erros mais do que comuns de se ver na iluminação de ambientes, ficou muito mais claro de perceber que ela interfere e muito no nosso bem-estar e também na funcionalidade dos ambientes, né? E se você ainda estiver precisando de uma ajuda mais profissional para fazer a iluminação da sua casa, pode entrar em contato comigo através desse site que está aparecendo aqui embaixo. Lá tem meu e-mail e o meu WhatsApp. E claro que se gostou, comenta aqui embaixo, pois isso me ajuda bastante a entender o que vocês gostam ou não de ver por aqui. E aqui na tela final eu estou colocando uma playlist completinha que explico sobre iluminação. Corre lá para conferir. Beijo, nos vemos na obra. Fui!